Salve, salve meu aluno, minha aluna, salve, salve você que me acompanha aqui no meu Instagram, salve, salve você que me acompanha nas minhas redes sociais. Sexta-feira 13, mas não é sexta-feira de azar para ninguém, é sexta-feira de sorte. Por que sorte? Porque nós estamos aqui com saúde, estamos estudando, estamos nos preparando para passar no concurso que a gente quer, que a gente precisa e que a gente merece. Muito bem, segunda live sobre como conjugar verbos e não errar mais. Fizemos uma primeira live. Na primeira live sobre esse assunto explicamos as regras do jogo, de como é que a gente procede o processo de conjugação verbal, né? Expliquei detalhadamente todo o procedimento do primeiro esquema, do esquema de conjugação verbal número 1, e deixei avisada a próxima live, que é exatamente a de hoje, em que eu vou falar do esquema de conjugação verbal número 2. Né? É importante salientar, galera, que esse segundo esquema de conjugação verbal, ele prima pela organização das informações num ordenamento lógico. Você vai observar do mesmo jeito que aconteceu no esquema número 1. Nesse esquema número 2 a gente segue a uma lógica, a uma combinação de ideias roteirizada por uma lógica. Ou seja, a gente continua trabalhando com as regras do jogo. Ok? E antes de dar prosseguimento, eu queria relembrar algumas informações da nossa live passada. Eu quero que você observe aí as primeiras retomadas, as primeiras informações. Antes, porém, deixa eu dar uma olhadinha em quem que já entrou aqui na nossa live. Vamos ver aqui quem está na área. David está na área. Seja bem-vindo, David. Como sempre, marcando presença, né? O David é uma figuraça que a gente conheceu lá em Fortaleza, na MELP, na terceira edição da MELP. Né? Gente, seguinte, hoje é sexta-feira, véspera de final de semana de eleição. Tem muita gente aí fazendo zoada, muita gente passando com carro, buzinando. Então talvez aconteça de na nossa live aparecer algum barulho desse. E também tem outro detalhe. Os meus vizinhos aqui, eu também tenho, eles têm um cãozinho novo, bem filhotinho. E ele está muito assustado com esse barulho de fogos de artifício, de carro buzinando. De vez em quando ele fica choramingando bem alto. E aí pode ser que apareça também na live. Beleza? Mas a gente esquece disso aí e toca o barco. Quem mais aqui que está chegando? Stephanie. Olá, Stephanie. Coisa boa ver você por aqui. Não é? Então, retomando aqui as informações. Outro detalhe. Se você não assistiu essa live, a primeira live completa, por algum problema, ela já está no meu canal, lá no YouTube, ok? Essa live também, assim que terminarmos aqui, eu já vou subir para o YouTube, ok? Então fique ligado aí para você trabalhar em cima desse resgate da informação. A live não vai ficar salva no Instagram, vai ficar salva no meu canal no YouTube, ok? Então, primeira informação, lembrando o DNA do verbo. O que hoje nos interessa muito, Adeildo. O que nos interessa muito hoje são as desinências modo-temporais e as desinências número-pessoais. E aí, se você lembrar direitinho, eu coloquei nessas cores aqui, azul e amarelo, para fazer referência ao que nós vimos na semana passada. David está perguntando aqui, foi a segunda, a terceira, você não foi, eu fui. Isso. Foi a segunda MELP, a terceira eu não fui, que foi no Rio Grande do Sul. É isso mesmo, David. Olha só,
Outro lembrete: tempos primitivos formam tempos derivados. Tempos primitivos formam tempos derivados. Outro lembrete: os tempos primitivos são dois e temos uma forma primitiva. Os tempos primitivos são presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e a forma infinitivo impessoal, o infinitivo que constitui a forma nominal, né? Aquela estrutura verbal que termina em R, igual aparece lá no dicionário, quando a gente procura um verbo. Outra informação é essa aqui, é do segundo esquema. O pretérito perfeito do indicativo, ele fornece material para formar o pretérito mais que perfeito do modo indicativo, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo e o futuro do subjuntivo. E aí as cores aqui, elas têm relação diretamente com as desinências, certo? Veja só, preste atenção. O pretérito mais que perfeito do indicativo, ele tem DNTs próprias. E o que são DNTs? Desinências modo-temporais. Ele tem duas desinências, ra e re. Quando um verbo tem um tempo verbal tem duas desinências modo-temporais, elas são organizadas na estrutura de primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, de uma forma muito específica. Eu vou mostrar para vocês como é que é isso aí. Já o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele só tem uma desinência modo temporal, que é o se, esse SSE. E o futuro do subjuntivo também só tem uma desinência modo temporal. Convém lembrar também como é que se processa a distribuição das DNPs, das desinências número pessoais. Olha só, a desinência número pessoal 1 é usada em muitos tempos verbais, aí é aquela sacada. Não memoriza essa desinência. Memoriza as desinências número pessoais 2, que são usadas somente duas vezes, no futuro do subjuntivo e no infinitivo pessoal. Então, todos os demais tempos verbais usam DNP 1 e elas são distribuídas nessa ordem, ok? S, mos, is, m para DNP 1, es, mos, des, em para DNP 2, ok? Muito bem, dando continuidade. Veja só, aqui eu vou conjugar o verbo amar para você no pretérito perfeito do modo indicativo, fazendo as devidas separações das partes constitutivas do verbo. Então veja só, você diz assim, eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. E aí o que acontece? O verbo amar é verbo de primeira conjugação, isto é, de vogal temática a. Agora preste atenção. Todos os verbos de primeira conjugação, sem exceção, todos os verbos de primeira conjugação têm essa desinência aqui, ó, esse conjunto de desinência aqui, ó. Aqui é DNT, sempre serão essas, sem exceção, sempre serão essas. Aqui a DNP é a DNP 1, S, mos, is, m, com uma alteraçãozinha. O S da segunda pessoa do singular, ele é tirado. E o is, lá da segunda pessoa do plural, aquele izinho é tirado, fica só o S. Então tem essa modificação que é permanente. Então, olha só como é que funciona. Pega esse radical do verbo amar, esse que está bem aqui em cima, aqui, ó. Tira esse radical daí e coloca qualquer outro radical de qualquer verbo terminado em AR. Por exemplo, andar. Tira esse AR, tira. Fica com ande.
Coloque esse radical aí de cima a baixo. De cima a baixo. Olha só. Eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes, eles andaram. Comprar. Eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, vós comprastes, eles compraram. Ou seja, basta trocar o radical de qualquer verbo da primeira conjugação e colocá-lo aqui, ó, no lugar do am, que é o radical desse verbo modelo. Adeildo, isso serve para verbos irregulares. Vou repetir. Qualquer verbo. Galera, no segundo esquema de conjugação, todos os verbos são conjugados normalmente como se fossem verbos regulares. Beleza? Por exemplo, um verbo defectivo, computar. Computar. Tire o AR e coloque ali o radical. Eu computei, tu computaste, ele computou, nós computamos, vós computastes, eles computaram. Beleza? Então não tem errada. Não tem errada. Deixa eu ver aqui quem está chegando. Alcemir, grande Alcemir, seja bem-vindo. Marília Eduarda está na área também, seja bem-vinda. Camonerá, seja bem-vinda. Dinha, seja bem-vinda. Quem mais está por aqui? Eva, muito bem-vinda. Cosme também. Kessiane sempre na área. Esther e Azevedo também por aqui na área. Sejam todos muito bem-vindos. Ok? Dando prosseguimento, então. Isso acontece com verbos de segunda conjugação e de terceira? Também acontece. Mas o que eu quero que você preste atenção? Observe aqui as desinências, aqui em cima, nessa coluna. As desinências fixas, desinências modo-temporais do pretérito perfeito. Para qualquer verbo? Não, calma. Para os verbos de primeira conjugação. Beleza? Olha essa outra situação agora. Verbo vender. Verbo de segunda conjugação. Vogal temática é. Veja. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Então aqui está um verbo de segunda conjugação conjugado no pretérito perfeito. Teve alteração? Olha só a alteração, preste atenção. No caso do verbo amar, na primeira pessoa do singular, amei. No caso do verbo vender, primeira pessoa do singular, vendi. Na terceira pessoa do singular, verbo amar, ele amou. Na terceira pessoa do singular, verbo vender, ele vendeu. Então, há essa ligeira alteração, porque mudamos para o verbo de segunda conjugação. E o raciocínio agora é o mesmo, preste atenção. Pegue qualquer verbo terminado em ER, tire o ER, sobra o radical. Coloque o radical no lugar do vende. Por exemplo, ler. Eu li, tu leste, ele leu. Nós lemos, vós lestes, eles leram. Compreender. Eu compreendi, tu compreendeste, ele compreendeu. Nós compreendemos, vós compreendestes, eles compreenderam. Então, é o mesmo raciocínio. Tira o radical do verbo paradigma, que é o verbo vender, e coloca o radical de qualquer outro verbo de segunda conjugação. Beleza? Agora vamos mostrar o verbo de terceira conjugação. Partir. Observe aí uma ligeira alteraçãozinha na primeira pessoa do singular. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Beleza? Mesmo raciocínio. Pegue qualquer verbo terminado em IR e coloque no lugar do radical do verbo partir o radical desse outro verbo. Por exemplo, concluir. Tira o IR. Eu concluí, tu concluíste, ele concluiu.
nós concluímos, vós concluístes, eles concluíram. Tá vendo? Cumprir. Eu cumpri, tu cumpriste, ele cumpriu. Nós cumprimos, vós cumpristes, eles cumpriram. Então, o que você tem que entender aqui agora? Você deve aprender a conjugar verbos no pretérito perfeito. E você acabou de ver que é muito simples. Porque essa estrutura da desinência modo temporal, DMT, e essa da estrutura da desinência número pessoal, essas estruturas elas não mudam. Elas só mudam de uma conjugação para outra, isto é, da primeira conjugação para a segunda, da segunda para a terceira. Qualquer verbo que termine em AR se conjuga com aquelas terminações. Qualquer verbo que termine em ER se conjuga com as terminações que eu acabei de mostrar no verbo vender. E qualquer verbo da terceira conjugação que termine em IR se conjuga nesse modelo aqui. Agora, como funciona o esquema? Não é? Como funciona o esquema? Preste atenção. Olha só. Seja bem-vindo, Júlio. Seja bem-vindo, Luan. Josiane, seja muito bem-vinda também. Elton, seja bem-vindo. Professor Flávio Queiroz, muito bem-vindo. Sua presença muito me anima por aqui. Alcemir, obrigado a você, Alcemir, pela oportunidade de lhe dar tantas aulas boas. Ronaldo está na área. Júlio Cardoso, sejam todos muito bem-vindos. Então, olha só como é que vai funcionar agora o esquema. O que é que o pretérito perfeito fornece para os outros tempos verbais a fim de formá-los? O que ele fornece? Olha só, ele fornece o tema da segunda pessoa do singular. Adeildo, eu não sei o que é tema. Você sabe sim. Olha só, é a junção de radical mais vogal temática. Quando você junta essas duas estruturas, radical mais vogal temática, você forma o tema verbal. Então vamos voltar aqui o slide. Segunda pessoa do singular do verbo partir. Tu partiste. Tira a terminação STE, sobrou um tema, que é radical mais vogal temática. Da mesma maneira, aqui agora, ó, no verbo vender, tu vendeste, tira o STE, sobra o vende. Esse é o tema da segunda pessoa do singular. E no caso do verbo amar, tu amaste, tira o STE, sobra o radical, perdão, sobra o tema ama, radical mais vogal temática. Então ele fornece esse pedacinho aí para formar os outros tempos compostos. Beleza? Muito bem. Agora, olha só que legal. Lembra que eu disse ainda agora há pouco que os tempos verbais que eu acabei de mencionar, eles têm estruturas suas. Eles têm os seus DNAs. O pretérito mais que perfeito, ele tem duas desinências modo-temporais. Ra, re. O pretérito imperfeito do subjuntivo tem só uma desinência modo-temporal, S. E o futuro do subjuntivo também só tem uma, R. Então, no lugar de DMT, por exemplo, do subjuntivo, você coloca R da primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural. No lugar da DMT, desinência modo-temporal, do pretérito imperfeito do subjuntivo, você coloca SSE, da primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural. Agora, quando tem duas desinências, ra e re, como acontece com o pretérito mais que perfeito, aí essa distribuição é feita da seguinte maneira. Na segunda pessoa do plural, você coloca re. E em todas as outras você coloca ra. Beleza? Eu vou mostrar para você agora como é que isso funciona. Aqui nós temos, portanto, o tema extraído do verbo amar. Beleza? O tema extraído do verbo amar. Pega esse tema e joga da primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do singular, do plural. Ó, ama, 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 até embaixo. Agora, esperando esse tema chegar, olha o que eu falei, ó.
Desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito. Ra, 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 re, ra. E por que está de azul? Porque a desinência número pessoal é a desinência número pessoal 1. S, mos, is, m. Então, galera, preste atenção. DMT e DNP nunca mudam no pretérito mais que perfeito. Nunca, Deildo. Não tem exceção? Não tem exceção. Nunca mudam. Desinência número pessoal e desinência modo temporal no pretérito mais que perfeito nunca mudam. O que vai mudar é essa partezinha aí que eu coloquei de vermelho destacado, que é o tema do verbo que vem lá do pretérito mais do pretérito imperfeito do indicativo. Esse tema eu vou trocar por outro tema. Então veja só, ama, e você conjuga da seguinte maneira: eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Aí, quando eu estava aprendendo esse esqueminha, eu também reconheci logo de imediato que a primeira e a segunda pessoa do plural elas formam palavras proparoxítonas. E toda proparoxítona é acentuada, por isso que tem ali o acento no A. Tá vendo? Então veja só como é que você vai conjugar. Voltando ao raciocínio. Pega o tema da segunda pessoa do singular e joga de cima a baixo, da primeira pessoa do singular até a terceira do plural, no pretérito mais que perfeito, as desinências fixas dessa estrutura aqui, ó. Cadê? A câmera está invertida. Aqui, ó, nunca muda. Beleza? Olha o que acontece com o verbo vender. Preste atenção. Lembre que essas desinências DMT e DNP nunca mudam. Olha só. Preste atenção agora. Para formar o pretérito imperfeito, fornece o tema. Qual é a desinência modo temporal do pretérito imperfeito subjuntivo? S. Então, esse SE vai de cima até embaixo. Olha lá, da primeira pessoa do singular até a terceira do plural. De cima até embaixo. Tá vendo? Só tem uma desinência. E a DNP 1. S, mos, is, m. Tá vendo? Olha aqui, ó. S, mos, is, m. Então, nunca muda. Aí você conjuga. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. O que é que eu percebi aqui também estudando esse esquema? Que na primeira e segunda pessoa do plural, as palavras formadas aí são proparoxítonas, por isso são acentuadas. Então, isso acontece, essa acentuação, somente nesses dois casos, primeira e segunda pessoa do plural. Ok? Agora, olha só, a formação mudou a cor. Por que eu mudei a cor para amarelo? Porque agora eu vou usar DNP2. DNP2, es, mos, des, em. Primeira vez que eu vou usar DNP2. Quando? No futuro do subjuntivo. E qual é a outra vez que eu vou usar? Lá na formação do infinitivo pessoal. Então, o futuro do subjuntivo tem somente uma DMT, R. Você vai colocar R de cima a baixo. Isso não vai mudar nunca mais, beleza? Só o que vai mudar essa partezinha aí que a gente colocou destacado em vermelho, tá bom? Então, pega lá o tema da segunda pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, ama e joga de cima a baixo. E como é que eu conjugo aí? Eu conjugo com o auxílio de uma conjunção temporal. Quando? Então, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Beleza? Agora, galera, e se eu mudar? E se eu trocar o verbo amar pelo verbo vender? Será que a DMT e a DNP vão mudar? Vamos ver? Olha só. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Segunda pessoa do singular, tira o STE, sobra o vende, que é
o tema. Agora, olha aqui, ó, para surpresa de todo mundo e uma surpresa boa. Pretérito mais que perfeito, DMT, mudou. Ra, re, ra, não mudou. DNP1, S, mos, is, m, não mudou. O que mudou? Só a partezinha de vermelho, porque agora eu estou trazendo o verbo de segunda conjugação. Então, olha só. Eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Tá vendo? E a acentuação na primeira e segunda pessoa do plural aconteceu da mesma maneira que aconteceu lá no amáramos e no amareis. Essas palavras são proparoxítonas. Tá vendo que legal? Olha agora no futuro, perdão, no pretérito imperfeito subjuntivo. Olha, desinência, modo temporal, se, de cima a baixo, não alterou nada. E a DNP1, S, mos, is, m, não alterou nada. Só o que alterou? A parte vermelha. Então você conjuga com o auxílio da conjunção condicional se. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. E quanto à acentuação? Primeira e segunda pessoa do plural acentua, porque nesse caso também forma a palavra proparoxítona. Beleza? Tudo certinho? Maviael Marcolino, seja bem-vindo. Cecília, seja bem-vinda. Joyce, seja bem-vinda. Galera que está aí chegando. Fabiana Teixeira. Fabiana foi minha aluna no Meng. Seja bem-vinda, Fabiana. Érica, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Beleza? Vamos verificar aqui o seguinte. Stephanie, está entendendo tudo direitinho, Stephanie? Tudo tranquilo? Vamos adiante, vamos seguir adiante. Então, veja só. Quando a gente mostra agora o futuro do subjuntivo, olha a DMT e a DNP. Não muda nada. R de cima a baixo e es, mos, des, em de cima a baixo. Então você conjuga com a conjunção temporal quando? Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Não tem alteração. Né? Não tem nenhum tipo de alteração. Rezende na área, seja bem-vindo também, Rezende. Arildo, e se fosse o verbo partir? Olha só. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Beleza. Qual é o esquema? Pega o tema da segunda pessoa do singular. Tá ali, partir. Cortou o STE. Agora, joga para dentro dos tempos verbais que vão ser formados. Olha aqui a grata surpresa. DMT do pretérito mais que perfeito. Ra, re, ra. E a DNP, S, mos, is, m. Não muda. Nunca muda. Por isso, galera, por essa estruturação ser estabelecida dessa maneira, seguindo essa regrinha, é praticamente uma análise combinatória. É praticamente um arranjo. Seja bem-vindo, José Divino, na área. Cara muito bom, que tem muito carinho também. Olha só, não muda. E aí, por causa disso, veja, agora vamos voltar para a primeira live. Eu conheço as peças do jogo, eu conheço as regras de movimentação das peças e a partir daí eu vou movimentá-las, seguindo as regras do jogo. Galera, com base nisso, tem pessoas que criam aplicativos de conjugação verbal. Se a conjugação verbal não seguisse a uma regra lógica, seria impossível criar um aplicativo de conjugação verbal. Um programa de conjugação verbal que muitos sites oferecem. E a linguagem que a gente usa para fazer a computação acontecer, né, é uma linguagem matemática. Então, conjugar verbo é um processo matemático. No momento em que você percebe esse detalhe, ó,
Aí você nunca mais erra a conjugação verbal. É isso que eu estou mostrando aqui para você, demonstrando o segundo esquema. Beleza? Eu que agradeço, Divino. Você é um cara muito querido. Olha só. Eu quero que você observe agora o verbo partir. Então, eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partires, eles partiram. Mesmo esquema da acentuação, primeira e segunda pessoa do plural, a palavra é acentuada porque é uma proparoxítona. Judas acabou de entrar. Eita, Judas, seja bem-vindo. Como é que tá a bike? Tá andando muito? Olha agora, o verbo partir, conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha as desinências modo-temporais. Ó, SSE, não muda. E a DNP1, S, MOS, M, não muda. Então pega o tema de lá, da segunda pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo, e traz para cá. Você conjuga com o auxílio de conjunção condicional se. Então, se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. E a acentuação, mesmo esquema. Primeira e segunda pessoa do plural, proparoxítona, leva acento. Ok? DNP2 mudou a cozinha para amarelo. Es, mos, des, em. E DMT-R, de cima a baixo, não muda nada. Então, nesse momento, o que acontece? Você vai, pega o tema de lá e traz para cá. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir. Quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Tá vendo como é que funciona? Tranquilo o segundo esquema. É muito fácil o segundo esquema, né? Agora, lembra que eu disse que no segundo esquema qualquer verbo é conjugado como se fosse um verbo regular? Preste atenção. Pega o verbo polir, que é um verbo defectivo, e conjuga no pretérito perfeito. Eu poli, tu poliste, ele poliu. Nós polimos, vós polistes, eles poliram. Pega agora o tema da segunda pessoa do singular, poli, e joga para dentro do esquema. Olha aí, ó. Eu polira, tu poliras, ele polira, nós políramos, vós políreis, eles poliram. Olha agora. Se eu polisse, se tu polisses, se ele polisse, se nós políssemos, se vós polisseis, se eles polissem. Olha agora. Quando eu polir, quando tu polires, quando ele polir. Quando nós polirmos, quando vós polirdes, quando eles polirem. Ou seja, o esquema número 2 conjuga qualquer verbo regular, irregular, defectivo, aqui tanto faz, eles serão conjugados normalmente. Essa é a beleza do segundo esquema. Ele é muito fácil porque a DMT, desinência modo temporal, e a DNP, desinência número pessoal, são fixas. E o que você vai trazer para formar os tempos verbais, que é o tema da segunda pessoa, do singular, do pretérito perfeito do indicativo, resultado, você só precisa memorizar conjugação ou aprender a conjugação de verbos lá no pretérito perfeito do indicativo. Porque nos outros 3 tempos verbais derivados dele é só aplicação do esquema. Não tem erro. Beleza, galera? Não tem erro. Então, essa nossa live de hoje, ela mostrou e provou por A mais B que a conjugação de verbos segue um conjunto de raciocínios determinado, fixo, e que permite a você, quando você domina, quando você capta esse raciocínio, permite a você conjugar verbos sem errar. Adeildo, mas eu estou sentindo falta de outros tempos verbais. É verdade, eu já falei para vocês que há ainda uma forma verbal primitiva que dá origem a outros tempos verbais.
Só que esse não é material para a live de hoje. Isso é material para a terceira live que vai acontecer na próxima sexta-feira. E vai acontecer na próxima sexta-feira, galera, exatamente no mesmo horário, às 22 horas, aqui no nosso perfil do Instagram. Beleza? Então, um bom fim de semana. É momento de eleição. Votem com responsabilidade nas pessoas em que vocês acreditam, certo? E a gente se vê na semana que vem. Agora, atenção, a live de conjugação verbal é sexta-feira. No decorrer da semana tem outras lives sobre outros aspectos e outros assuntos da língua portuguesa. Beleza? Então, lembrando, essa live de hoje não fica salva no Instagram, vai subir lá para o meu canal no YouTube. Aquele abraço e até breve.